Hoje eu vou te passar uma das dicas mais importantes para você poder construir o melhor filme da história da sua vida possível. Hoje eu vou te passar uma das dicas mais importantes para você se transformar e você poder construir o melhor filme da história da sua vida. Anota aí, se você puder, anota. Se você não quiser, guarda na mente aí o que eu vou te falar. Eu quero jogar uma semente na tua mente para ver se você dá uma mudada de paradigma, uma mudada de consciência, para você começar a pensar diferente. Vamos lá. Quanto vale 5.000 reais? Depende. Depende para quem é. Se for para um morador de rua que não tem o que comer, que não tem onde cair morto, 5.000 reais é como se ele tivesse ganho na Mega Sena. Se for para você, 5.000 reais é um dinheiro. Legal. E se for pro Leonardo DiCaprio, é troco. Nem sei se ele sabe quanto é que é isso, o que é isso, se ele não gasta isso aí por um minuto. Os mesmos 5.000 reais, os mesmos 5.000 reais são vistos de forma completamente diferente dependendo da pessoa, da forma como ela enxerga. Você já pensou sobre isso? A dica de hoje é sobre ponto de vista. Como você enxerga as coisas. A gente tem crenças limitantes, verdades absolutas que nós vamos criando na nossa cabeça à medida que o tempo vai passando. Muitas crenças que a gente vai adquirindo, principalmente na nossa infância, em cima do que os nossos pais dizem, em cima do que os professores nos dizem, depois em cima do que os nossos amigos nos falam, depois em cima dos maridos, maridas, namorados, namoradas, todo mundo que a gente se abre para receber essas verdades, essas informações, e a gente acaba concluindo que aquilo são verdades absolutas. E o que acontece com isso? De certa forma é como se a gente construísse uma gaiola em que nós estamos presos por conta das nossas verdades, das nossas crenças que nos limitam de avançar e de expandir os nossos horizontes. A partir do momento que a gente começa a entender como é que acontece isso dentro da nossa cabeça, tudo muda. Porque se você muda a sua perspectiva, a sua forma de enxergar certas coisas, você começa a descobrir que aquilo que parecia impossível, na verdade pode se tornar possível. Aquilo que você diz que eu não posso, eu não consigo, isso eu não vou fazer, isso eu não sei fazer, isso não é para mim, isso não dá para mim. Por que não dá? Quem falou para você que é impossível? Quem disse para você que isso não pode ser feito? Quem disse para você que você não tem condições de fazer isso? Foi você mesmo. Você mesmo que criou essa perspectiva fechada da sua visão, do seu olhar e falou: isso não dá para fazer. Impressionante a quantidade de pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas, uma das piores doenças da humanidade, que é a quantidade de pessoas que olham a sua vida com um limite, com um muro que elas constroem para elas e falam: eu não consigo passar daqui, eu não consigo ultrapassar esse limite, eu não consigo fazer isso. À medida que você fala eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, você está escrevendo o roteiro da história do filme da sua vida. Parabéns. Parabéns não, porque você está escrevendo um péssimo roteiro. Você está escrevendo um roteiro de vida horrível, horroroso. À medida que você fala assim, eu não posso, eu não consigo, você crava isso no roteiro da história do filme da sua vida. E à medida que você escreveu isso no roteiro, é exatamente isso que vai acontecer. Você não vai poder, você não vai conseguir, você não vai fazer isso que o outro do teu lado está falando assim: eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Olha que roteiro maravilhoso que ele está escrevendo e olha o roteiro que você está escrevendo. Compara os dois filmes. O cara fala: eu posso, eu vou fazer. Mesmo eu não tendo condições, eu vou fazer. Mesmo eu não tendo recursos financeiros, eu vou fazer.
mesmo com todas as limitações, família, filhos, dificuldades, moradia, falta de recurso, falta de condição, falta disso, falta daquilo, eu vou fazer. Olha que filme que vai dar essa história. E o outro? Eu não vou fazer por causa disso, eu não consigo por causa daquilo, isso eu não sei fazer e também não quero aprender a fazer, ou não vou aprender a fazer, isso a minha família não deixa, a minha condição me impede, ou seja, meu filme é uma historinha desse tamaninho assim, ó, cheio de eu não consigo, cheio de eu não posso, cheio disso aqui eu não dou conta de fazer. Já parou para questionar o roteirista da história do filme da sua vida e perguntar para ele por que você escreveu isso? Para você quebrar essas crenças, para você quebrar essas verdades, basta você fazer uma coisa. Pergunta por quê. Por quê? Por que para você não pode e para o outro pode? Ah, porque o outro tem condição? E se ele não tiver condição e fizer? Ah, porque a minha família... E se ele tiver problema com a família e fizer? Ah, porque aí a pessoa é diferente. Sim, a pessoa é diferente, mas sabe o que tem de diferente na pessoa? Ela falou, eu posso. E você falou, eu não posso. Essa é a diferença. A diferença são as verdades e as crenças que te limitam, que te impedem de fazer aquilo que você quer fazer, que você gostaria de fazer, que você deve ter medo de fazer. E a outra pessoa, com o mesmo medo, com as mesmas faltas de condições, com as mesmas dificuldades, com o mesmo medo, ela foi lá e falou assim, eu vou encarar e eu vou fazer. O mundo é de quem faz. O mundo é de quem faz. Não é de quem fica falando que não dá para fazer. Você imagina se a humanidade tivesse se baseado nesse princípio. Isso não pode ser feito. Isso não dá para ser feito. Pensa nisso. Quando os caras começaram quando Santos Dumont resolveu inventar o avião, quantas pessoas falaram para ele, você tá maluco? Isso é impossível ser feito. E ele foi lá e fez. Pessoas que... seus amigos, seus vizinhos, pessoas que estão perto de você, que falam assim, eu vou fazer um negócio aqui que todo mundo falou, você é maluco, esquece isso não vai dar certo. Porque a maioria das pessoas tem medo que uma pessoa saia e se destaque do grupo. E aí elas ficam tentando agarrar o cara ali. Ficam tentando te agarrar ali. Se você falar hoje que você vai fazer um negócio muito louco, que você vai tentar um negócio diferente, que você vai falar assim, eu vou tentar fazer um negócio que eu nunca fiz, que eu achei que eu não podia fazer, mas quer saber, eu acho que eu posso sim, eu posso e eu vou fazer. Aí todo mundo fala pra você, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não, que você é maluco e tal. E aí você vai lá e faz. E aquilo dá certo. A primeira coisa que eu vivi na minha vida com essa mudança de paradigma, um espetáculo que eu fiz chamado D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Aí a gente inventou um negócio muito louco lá na hora de fazer luta de esgrima no meio da plateia. Lutas de esgrima mesmo, reais, acontecendo no meio da plateia. A quantidade de pessoas que falaram, que falou para mim, olha, isso, você vai matar uma pessoa da plateia, você vai matar um espectador, não faça isso, não faça isso. Isso é perigoso, isso é perigoso. Eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu posso fazer. E como é que eu vou fazer isso? Eu criei um sistema de ensaios. Eu falei, tudo em Hollywood, tudo no teatro americano, aqueles caras têm mania de ensaio. Ensaio é um negócio que você treina, até aquela coisa ficar perfeita. Ficou perfeito, você vai lá e executa, sem medo, porque aquilo vai acontecer. Você já treinou, já ensaiou, já batalhou tanto. Então o que a gente fez? A gente ficou 7 meses ensaiando as nossas lutas de esgrima e ensaiava todo dia exaustivamente durante 1 hora antes de se apresentar. Sabe quantos acidentes nós tivemos durante a temporada de mais ou menos 1 ano e 4 meses? Quantas ocorrências? 0. 0. E todo mundo ficava enlouquecido vendo aquilo. Todo mundo ficava enlouquecido vendo aquilo. E todo mundo falou pra mim assim, não dá.
Não dá, não. Dá. Claro que dá. Dá e vai ser feito. Dá e eu vou poder fazer. Quais são as coisas que você gostaria de fazer ou você enxerga que você poderia fazer, mas você mesmo diz para você, não dá. Isso é uma das maiores, um dos maiores impedimentos de evolução que existem na nossa sociedade. Um dos maiores. A maioria das pessoas que eu encontro ficam, Pedro, é tão difícil, Pedro, eu não consigo, Pedro, minha vida tá isso, Pedro, minha vida tá aquilo. Pedro, me ajuda, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, que eu não faço. Eu falo, gente, busca, começa a buscar alguma coisa. Pensa diferente, começa a enxergar, olha para o lado, olha para o outro. Você não é um cavalo de charrete que fica com aquele negócio. Você tem que abrir o olhar, você tem que abrir o olhar, olha para outro lado, olha para outra pessoa, começa a buscar. Esse negócio de desenvolvimento pessoal, esses estudos que eu fiz, cara, foram tantos exemplos de pessoas com tantas dificuldades, com tanta falta de condições, que fizeram coisas tão incríveis que você não acredita. E a maioria das pessoas falando, eu não posso, eu não consigo. Às vezes você fala assim, gente, vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha de falar um negócio desse? Com tanto exemplo de tantas pessoas em condições tão piores do que você, que fizeram coisas tão incríveis, que viraram a sua vida, que viraram a vida saindo das piores condições possíveis para as melhores condições possíveis em qualquer área da vida, seja na área da saúde, seja na área da financeira, seja na área do desenvolvimento pessoal mesmo, de começar a vencer limites, começar a extrapolar barreiras. Pense diferente. Pensa diferente. Essa é a dica de hoje. Isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na história da minha vida, no meu trabalho. Uma cena pode ser vista de 500 formas diferentes. 500 formas diferentes. Dependendo de onde você bota a câmera, dependendo da forma como você orienta os atores, dependendo do cenário, do local, da onde você escolhe fazer aquela cena, uma cena pode ser feita de forma completamente diferente, pode ser vista de formas completamente diferentes. O segredo do quanto vale 5 mil reais é exatamente isso. É de que forma você enxerga uma cena. Se eu entregar a mesma cena para 10 diretores diferentes, eu vou ter 10 cenas com 10 pontos de vista diferentes. Se eu entregar a mesma fala para 10 atores diferentes, eu vou ter 10 interpretações diferentes daquela mesma fala. Eu vou ter 10 pontos de vista diferentes, 10 interpretações, 10 visões diferentes daquela mesma fala. Então você não pode afirmar verdades como isso não dá. Dá, depende da pessoa. Quem é você? Você é a pessoa que diz que não dá. Mas tem o outro cara do lado que diz que dá. E se o cara fizer? Então o problema não é o problema. O problema é a forma como você enxerga o problema. São pontos de vista diferentes. Quando eu comecei a dirigir televisão, tinha um mestre meu que falou assim, eu quero ver o seu olhar sobre a cena. Uma cena pode ter milhões de pontos de vista diferentes. Enxerga diferente, olha diferente, trabalha o seu olhar para ver as coisas de forma diferente. Aquilo que para você hoje é um problema que você não pode resolver, que você não pode solucionar, que para você nunca vai dar certo, se você olhar de forma diferente, você vai falar, opa, peraí, gente, por que eu estava olhando isso assim? Porque eu estou dentro da gaiola que eu me tranquei por conta da minha mente limitada, da minha forma de enxergar limitada. E de repente eu destranco a gaiola. Eu saio da gaiola e saio voando, que nem um passarinho, porque eu aprendi a ver as coisas de forma diferente. Aquilo que as pessoas falam não dá, você vai estudar
e olhar todos os ângulos possíveis para você poder fazer uma afirmação. Você vai falar, pode até ser que dê, mas de repente não sou eu que vou fazer. Só que você tem capacidade de fazer muitas coisas que você não faz ideia, porque você está com pensamento igual o cavalinho da charrete. A gente fica assim, você e eu, tá? Você e eu, a gente fica assim, ó. Cavalinho da charrete, isso não dá, isso não pode, isso eu não consigo. Não consegue. Um exercício bacana para você quebrar isso é você dar uma olhada em casos de pessoas comuns, normais, que pegaram coisas, problemas que você diz que não dá para ser resolvido, que você diz que não dá para ser feito e fizeram. E aí você começa a falar, se esse fez, se esse fez, se esse fez, se esse fez, por que eu não vou fazer? Por que eu estou me limitando desse jeito? Por que eu estou impondo um tamanho para mim que, pelo visto, outras pessoas fizeram, então de repente não é o problema, de repente é a forma como eu enxergo o problema. É o meu ponto de vista. Quando eu aprendi a dirigir muito tarde, com 21 anos de idade, dirigi carro. Com 21 anos de idade eu aprendi a dirigir porque eu jurava que eu não era capaz de dirigir. Eu falei, eu não sei dirigir. Eu não sei fazer isso, eu vou bater com o carro, eu tenho medo, eu morro de medo de bater, de matar alguém, de causar um acidente, eu não quero dirigir, eu não sei dirigir, eu não sei dirigir. E isso era uma verdade absoluta, eu estava dentro da gaiola do eu não sei dirigir. Aí, de repente, eu comecei a pensar e vi, eu falei, tanta gente dirige carro, tanta gente dirige carro. Por que só eu não posso? Será que eu não posso? Ou eu estou afirmando para mim que eu não posso, isso está se tornando uma verdade absoluta na minha vida? E se eu afirmar diferente? Se tanta gente pode, eu também posso. E aí eu resolvi aprender a dirigir. E aí eu pedi ajuda para um amigo meu. E esse amigo meu foi generoso e me ensinou a dirigir. E aí eu tô aí dirigindo. E quando eu lembro dessa história, eu falo, cara, eu afirmei para mim que eu não podia dirigir. E comecei a dirigir. Porque eu simplesmente olhei para o lado e falei, todo mundo dirige. O maior exemplo dessa visão restrita que nós criamos, que geralmente as pessoas têm, todos temos, é com relação a dinheiro. Com relação a dinheiro é um negócio muito louco, isso é uma das maiores dores da humanidade. Isso é uma das maiores dores, isso causa sofrimento em tanta gente, porque as pessoas, elas falam, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. O tempo inteiro, eu não tenho condição, eu não tenho condição, eu não tenho condição. Você escreveu no roteiro do filme, da história da sua vida, que você só vai ganhar R$2.000 por mês. Ou que você não tem direito a ter uma vida tranquila, financeiramente falando. Você escreveu na história do filme da sua vida que a sua vida é difícil demais, que tudo é complicado e que você não pode ter uma vida tranquila financeiramente. E se você escreveu isso, é isso que vai acontecer. Você escreveu o roteiro, lembra? Esse é o roteiro do teu filme. Eu não tenho direito de ter uma vida financeira tranquila. Eu não posso fazer aquilo que eu amo fazer e ganhar bem por isso, porque eu não posso. Você nem sabe por que você não pode, mas você só falou, eu não posso. Não, isso para mim não dá. Ah, eu queria tanto poder viajar uma vez por ano para um lugar incrível, eu queria tanto me mudar para um lugar melhor, eu queria tanto, sei lá, poder ajudar muitas pessoas financeiramente falando, criar projetos de assistência, de ajuda com as pessoas que realmente estão passando um momento difícil mesmo, aquela situação limite, né, que os seres humanos estão passando. Então, se você reforça a sua vida,
Se você diz para você, eu posso, eu consigo, olha quanta gente você consegue ajudar em contrapartida ao que você está fazendo. Se você resolve criar um pequeno negócio que você fala assim, eu estou sem emprego, estou sem trabalho, o meu trabalho não me paga bem, estou sem perspectiva, eu vou criar um pequeno negócio. Daqui a pouco você está ajudando uma pessoa que está trabalhando com você e que está te ajudando. Daqui a pouco você está trabalhando com outra pessoa que também está te ajudando. Daqui a pouco tem outra pessoa. O trabalho que vocês prestam ajuda um monte de pessoa. Daqui a pouco você está criando uma força positiva, uma corrente positiva, só porque você disse uma palavra, 2 palavras. Eu posso. Você enxergou diferente. Cara, eu quero jogar uma semente na sua mente. Quero que você pense nisso. Para pensar nisso. E se eu enxergar diferente? Vou contar uma história para vocês, para exemplificar bem isso. Essa história é legal ficar na cabeça de vocês. Uma empresa de venda de sapato, tá? Uma empresa que vende sapato, mandou um vendedor para uma aldeia, para uma cidade, tá? Uma vila, tá? Para uma vila. Pedro, define a história. Uma empresa de vender sapato mandou um vendedor para uma vila. Chegando nessa vila, o vendedor viu todo mundo descalço, sem sapato. Aí ele ligou para o chefe dele e falou assim, chefe, vou voltar para aí porque aqui nessa vila a gente não vai vender nada. Ninguém usa sapato. E aí ele foi embora. Uma outra empresa que também vende sapato mandou um outro vendedor que trabalhava com eles para a mesma vila onde ninguém usa sapato. Chegou lá na vila, o cara ligou, chefe, a gente vai se dar bem, aqui ninguém tem sapato, vou vender sapato a rodo. A mesma vila, ninguém usa sapato. Um achou que ninguém ia comprar, o outro achou que todo mundo ia querer. É forma de enxergar, chama-se ponto de vista. Lembra de quando você era criança? Busca o filme da história da sua vida aí. Senta na cadeirinha do cinema e olha o filme da história da sua vida aí. Lembra de quando você era criança? Como é que era o seu ponto de vista? Você já experimentou voltar em alguns lugares aonde você passou a sua infância? Para você ver a diferença de perspectiva? A diferença de que quando você era criança, você olhava tudo meio de baixo, seu pai e sua mãe eram muito grandes, os prédios eram muito grandes, a escola era grande. Uma vez eu voltei na escola onde eu estudei quando eu era criança, 5, 6 anos de idade. Tinha um portão, que era o portão da entrada, e para mim aquilo parecia gigantesco. Quando eu olhei o portão, o mesmo portão, já adulto, eu falei, olha o ponto de vista, gente. Olha como é que ficou baixinho esse portão, que era enorme. É assim quando você enxerga um problema, dependendo do ponto de vista que você enxerga o mesmo problema. Se você enxergar com a câmera muito embaixo, o problema vai ficar gigante. Se você levantar a câmera, mudar a perspectiva, mudar o ponto de vista, esse problema já está na sua altura. E se você levantar mais ainda a câmera e olhar diferente, esse problema está pequenininho. Olha o meu dedo aqui. Está grande, né? É o ponto de vista. E agora? Ele está menor, né? Quando você tiver um problema, projeta a imagem desse problema. Ele está desse tamanho. Você não para de pensar nele. Você está com um problema sério, você está com um problema grave e você não para de pensar nele. Esse problema está assim, ó, está grande. Aí faz uma projeção mental e vai afastando o problema, afastando o problema, afastando o problema, afastando até ele diminuir. Tá vendo como o problema está pequenininho? Tudo é o ponto de vista. Quando você achar que você tem uma limitação, que você tem uma dificuldade, que você tem uma coisa que você diz, eu não posso, eu não consigo, não fala isso para você, não fala isso para você. Você tem tanta coisa para fazer, você tem
tanto para conquistar, você tem tanta coisa bonita para fazer, você tem tanta vitória para conquistar, você tem tanto dinheiro para você ganhar na tua vida, para você poder realizar teus sonhos, você pode realizar todos os teus sonhos, você pode realizar coisas incríveis, basta você mudar o texto. Muda essa fala, que essa fala é ruim. Eu posso. É só mudar a fala, tira o não. Eu posso. Pensa nisso, eu posso, eu posso. E você vai ter tanta, você vai se abrir de uma forma, se você quiser ganhar fé nesse eu posso, estuda casos de pessoas que falaram eu posso. Vou te passar uma dica, tem um cara maravilhoso que é um empresário brasileiro chamado Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino é um cara que, enfim, passou uma infância muito pobre mesmo, mas ele tem uma filosofia de vida tão bonita, tão bonita. Ele fala, mesmo quando eu catava coisas no lixão da favela, perto onde eu morava, morava numa comunidade, né, numa favela, e ele catava coisas para vender, coisas que ele achava no lixão para vender. Ele falou, eu acordava sempre alegre, sempre feliz. Enfim, começou a vida catando coisas no lixão. A história da vida dele é maravilhosa. Tem um livro que chama O Catador de Sonhos e tem palestras dele no YouTube, Geraldo Rufino. Procura para você ver como é que o ponto de vista de uma pessoa muda a mesma situação dependendo de quem enxerga e de como enxerga. Muda a câmera de lugar. Esse cara hoje é empresário, ele é dono de uma empresa de reciclagem de caminhões, faturamento aproximado de 50 milhões de reais por ano. Quebrou 6 vezes. Teve uma vez que ele faliu e ficou devendo 16 milhões de reais. Pensa você falindo e devendo 16 milhões de reais. O que você faria? O que eu faria? Meu Deus do céu. O que ele fez? Botou a câmera aqui, olhou o problema dentro de uma perspectiva da qual ele pudesse solucionar, correu atrás, pagou a dívida dele, hoje está 0 bala. Ele fala para você, fracasse. Fracasse porque o fracasso é maravilhoso. É fracassando que a gente aprende. É errando que a gente aprende. Eu vou fazer depois um vídeo só para falar de fracasso e de erro. O erro, dependendo do ponto de vista, pode ser um negócio que a gente queira se matar e se torturar, e pode ser justamente aquilo que às vezes ele é, uma forma de aprender, uma forma de aprendizado. Tem gente que fracassa e se pune. Tem gente que fracassa e fala, opa, tô chegando mais perto de acertar. Dependendo da forma como você enxerga. Como é que você se enxerga? Senta lá na cadeirinha do cinema, olha para você. Como é que você se enxerga? Você se enxerga querendo se punir por ser quem você é? Se maltratando? Ou você se enxerga com amor? Porque você é um ser divino, você é um ser maravilhoso, você é uma pessoa que tudo pode. Tudo aquilo que tiver dentro do seu coração, tudo aquilo que você sonhar, você pode conquistar. Não carrega os seus sonhos como caixões no seu coração. Não faça isso. A maioria das pessoas hoje são tristes e frustradas porque carregam no lugar do coração sonhos mortos. Não faça isso. Tira o seu sonho de dentro do caixão, bota ele para acontecer. Você pode, você pode. Depende da forma como você vê. Para fechar essa conversa, tem uma frase do Charlie Chaplin, o grande, que ele diz assim, que os nossos esforços desafiem as impossibilidades, pois lembrai-vos de que as maiores proezas da história foram conquistas daquilo que parecia impossível. Daquilo que parecia impossível. É uma frase que eu levo na minha vida inteira e, dependendo do ponto de vista,
o impossível é possível. Aquilo que você diz, eu não posso, você pode. Claro que você pode. O mundo é difícil, o mundo é cruel, nós estamos vivendo uma crise, sem sombra de dúvidas, absurda. Muita gente desempregada, muita gente sem dinheiro, muita gente passando muita dificuldade. O mundo é muito difícil, correto? Para algumas pessoas. Para a maioria das pessoas. Você sabe que tem muita gente que está vivendo nesse mesmo momento de uma forma muito poderosa. Eu não estou falando dos bilionários, eu não estou falando dos milionários, dos filhos dos ricos, eu não estou falando dos privilegiados. Pelo amor de Deus, eu estou falando da gente. Eu estou falando de você. Eu estou falando de gente que tem as mesmas condições que você, que tem as mesmas capacidades que você, que eu estudei, que eu procurei ver, que eu procurei achar. Quem que hoje em dia, nesse momento, estava tendo uma vida de vitórias, de conquistas, nesse momento em que a economia está se deteriorando, que está tudo se deteriorando. Cara, tem gente para burro. Tem gente para burro. Tem muita gente que estava em condições piores há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, sem dinheiro, sem emprego, sem nada, e hoje, no auge da crise econômica, tá sorrindo de orelha a orelha. Você acredita nisso? Gente que ano passado não tinha dinheiro, gente que ano passado não tinha emprego. Você já pensou nisso? É difícil, né? Porque você acha que o mundo é difícil e é cruel. Não. Essa é a forma como você hoje está enxergando. O mundo é difícil? É. A vida é difícil? É. Ele é cruel? É. Mas dependendo da onde você está, a vida é menos difícil, a vida é menos cruel, o mundo é menos cruel. E, obviamente, eu só estou falando do ponto de vista financeiro mesmo, da condição de vida que as pessoas se encontram hoje. Eu não estou falando ainda de morte, eu não estou falando ainda dessas outras coisas. Mas é inspirador você olhar gente hoje que conquistou vitórias incríveis e que ontem não tinham onde cair morto. Procura na internet, faz uma pesquisa, procura saber. Dependendo do ponto de vista, tudo muda, tudo muda. Então, cuidado quando o roteirista do seu filme, da história da sua vida, ou seja, você mesmo, escrever umas falas que de repente você, enquanto protagonista, fala assim, eu não quero dizer essa fala. Por que eu estou falando esse texto? Isso acontece muito lá no nosso trabalho. Por que eu estou falando isso? Meu personagem não fala isso. Se o seu personagem tem coragem, esperança, confiança, amor dentro dele, ele não fala essa fala, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Se o seu personagem tem amor dentro dele, tem vontade, tem fé, acredita, teu personagem fala, eu posso. Briga com o roteirista, discute com ele, conversa aí com ele, conversa com o diretor. Todo mundo é você mesmo. Senta você com você mesmo e começa a perguntar, por que eu estou falando isso? Por que eu acredito nisso? Vai buscar provas do contrário. Será que tem contrários em relação ao que eu estou pensando, em relação ao que eu estou falando? Essa é uma das maiores causas de limitação, de escassez que existem na humanidade. Se você levantar a história da sua vida, você vai levantar a história da vida de quem está do seu lado. E assim do outro, e assim do outro, e assim do outro. Assim a gente vai fazer um mundo muito melhor. A história do filme, da vida, do mundo melhora se a gente melhorar a história do filme da nossa vida. Então não adianta você querer salvar o mundo se você não salvar primeiro você mesmo. Bota a máscara, como ensina lá no avião, primeiro em você. E olha diferente. Fala, eu posso. E se eu puder, eu posso ajudar alguém. E se eu puder ajudar alguém, esse alguém vai poder ajudar o outro alguém. E assim,
Assim a gente vai construindo um mundo de luz, um mundo de amor. Primeiro um, depois o outro. Mundo de amor, mundo de luz. Primeiro acende a sua luz. Depois você vai iluminar quem está do seu lado. É simples assim, gente. Você pode. Quem falou para você que você não pode? Quem disse isso? I don't think I can do this. Was? Of course you can. É você que está enxergando de uma forma diferente. Muda o ângulo da câmera que você vai ver as coisas de forma diferente. Vou encerrar, gente. Olha, muito obrigado por você ter me assistido aí. Eu espero ter te ajudado do fundo do meu coração. Minha intenção é fazer a sua luz brilhar. Minha intenção é lembrar você que você é uma estrela. Você é um estrelo. Você é um sol. Você é um ser divino, você é um ser de luz, você é um ser maravilhoso. O melhor dia para a gente começar a botar as nossas ideias e a nossa vida boa e maravilhosa em prática é agora, é nesse momento. Não deixa para amanhã. Bota essa semente na tua mente e vamos fazer desse mundo um mundo muito melhor. Começa por você, você pode. Muito obrigado por você ter me escutado, muito obrigado por você ter me dado a coisa mais preciosa que você tem, que é o seu tempo de vida. Obrigado. E dá um ponto de virada na história do filme da sua vida. Você pode dar um ponto de virada na história do filme da sua vida antes que seja tarde demais. Porque vai ter uma hora e você não sabe quando vai ser. Nem eu. Que o destino vai dizer pra gente assim, ó. Corta.